Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um tema sugerido por um dos inscritos em nosso canal. Afinal, o cristão pode perder a salvação? Vamos ver o que está escrito na Bíblia a esse respeito. Se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, dos versículos 16 ao 18. Esse texto da Sagrada Escritura é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia, simplesmente por não ser estudado em seu contexto imediato e por não ser relacionado com os textos que tratam do mesmo assunto. Daí surgem dúvidas, tais como: o que é pecado para a morte? Ou melhor, qual será o pecado para a morte? Como também o pecado para a morte significa que não tem perdão? Ou se eu pecar para a morte, estarei automaticamente condenado ou condenada ao inferno? Para entendermos melhor o texto, devemos considerar pelo conteúdo que a carta foi endereçada para um público específico, cristãos, discípulos do apóstolo João ou muito próximos a ele. Basta ver que, em diversos trechos da carta, João chama seus leitores de filhinhos ou amados. Como também, no capítulo 2, versículo 21, João afirma que seus leitores conhecem a verdade. Assim, podemos compreender o porquê dele dizer que há pecado não para a morte, visto que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Desta forma, ele não faz distinção de pecados. Por outro lado, na mesma epístola, no capítulo 8, versículo 1, ele escreveu que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para ficar claro, raciocine comigo. Para todos os humanos, todo pecado é para a morte. Porém, para o cristão, seus pecados não são para a morte, tendo em vista que Cristo já sofreu o castigo em seu lugar. Agora, devemos entender que o apóstolo João, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, estava dissertando sobre um assunto muito maior e mais importante no contexto destes 3 versículos lidos no início do vídeo. Ele escrevera que só tem a vida eterna aqueles que creem que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E esta fé gera um amor pelo Senhor, um amor por seus discípulos, uma obediência aos mandamentos de Deus e uma vitória sobre os hábitos mundanos. Como também ele escreveu que aquele que não acredita que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, está dizendo que Deus é mentiroso, pois é Ele quem dá testemunho disto através do Espírito Santo. Por fim, do versículo 13 ao 16, ele redigiu que os cristãos possuem a vida eterna, isto é, são salvos, porque têm fé em Cristo Jesus. E esta fé nos dá a confiança de que, por sua vontade, Ele ouve e atende às nossas orações, inclusive quando pedimos perdão para alguém que pecou, e podemos acrescentar que quando pedimos clemência pelos nossos pecados também. Mas ele expõe, do versículo 16 ao 19, que nem todos os que se dizem irmãos são verdadeiros nascidos de Deus, mas há aqueles que estão tão habituados a pecar que esses não pertencem a Deus, mas ao maligno. O que está de acordo com o ensino de Cristo na parábola do trigo e do joio registrada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 30.
ou o exposto em Mateus capítulo 18, dos versículos 15 ao 17. E com os ensinos do apóstolo Paulo, escrito em 1 Coríntios capítulo 5, dos versículos 9 ao 13. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 8, mostra-nos que uma pessoa que foi instruída sobre a necessidade de se arrepender, de crer em Deus, de se batizar e sobre a existência do juiz eterno, como também provou dos dons de Deus, sentiu a presença do Espírito Santo e conheceu o poder da palavra de Deus, e mesmo assim continua praticando os mesmos pecados ou abandona a fé em Cristo, essa pessoa não pode de maneira nenhuma ser convertida, visto que Cristo precisaria vir novamente e sofrer tudo o que sofreu de novo. Portanto, existem apenas duas classes de pessoas que podem cometer um pecado para a morte: o não cristão, que podemos chamar de ímpio, e o falso cristão, que podemos chamar de iníquo. Por outro lado, o pecado para a morte praticado por um falso cristão é chamado de apostasia. Podemos chamar de apóstata dois tipos de pseudos cristãos: aqueles que desistem de ser cristãos para nunca mais o ser, mesmo após inúmeros convites, e aqueles que passam a vida toda identificando-se como cristãos, mas são blasfemos, mentirosos, avarentos, adúlteros, promíscuos, semeadores de discórdia, maldizentes, enganadores ou qualquer outra coisa que agrade ao maligno. Sobre este segundo tipo de pseudo-cristãos, João recomenda que não ore por eles. E o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus aconselha que se afaste deles. Por último, estes apóstatas nunca foram salvos, jamais creram em Cristo de verdade, por isso seus pecados não serão perdoados. Como vimos, o cristão não pode perder a salvação. Aqueles que apostatam da fé nunca tiveram uma fé verdadeira. Muito obrigado pelo seu tempo e nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo, e que Deus te abençoe.